Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica da Igreja Metodista Catedral de Emanuel. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, William Fortunato. Se nós não nos conhecemos, muito prazer. E nesse trimestre, na nossa Escola Bíblica, nós temos estudado o tema Quem é o Espírito Santo? Então, cada uma das aulas do nosso curso, ela será abordada tendo como objetivo traçar um aspecto diferente para responder a esse tema. Na aula de hoje, nós vamos responder essa pergunta, quem é o Espírito Santo, tendo como parâmetro a ação esquadrinhadora do Espírito Santo. O nosso texto de referência está lá no livro de Salmos, Salmos de número 139, versículos de 1 a 4. Então, enquanto você faz a busca aí na sua Bíblia, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, do nosso texto de referência, Salmos de número 139, versículos de 1 a 4. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução para contextualizar um pouco aí do tema da nossa aula de hoje. Então, inicialmente é importante destacar que Deus, da maneira como nós conhecemos, ele possui três faces diferentes, ou representa três pessoas diferentes, por assim dizer. Cada uma dessas faces, ela representa Deus na sua totalidade, mas com características diferentes. A reunião dessas três pessoas ou dessas três faces tem como nome a Trindade Divina. A primeira pessoa dessa Trindade seria Deus Pai, o Todo-Poderoso, aquele responsável pela criação do universo, do homem e de tudo aquilo que nos cerca. Essa é a primeira pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade seria Deus Filho ou Jesus Cristo. Essa segunda pessoa da Trindade, ela é a personificação de Deus, ou seja, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, ele se fez homem através de Jesus Cristo. Viveu e sentiu os nossos medos, as nossas dores, nossas aflições, foi tentado como somos tentados e mesmo assim passando por tanta dificuldade conseguiu impactar, influenciar o mundo com o seu amor. Essa é a segunda pessoa da Trindade. A terceira, mas não menos importante, pessoa da Trindade seria o Espírito Santo, que nada mais é do que a manifestação de Deus na nossa vida. O Espírito Santo também conhecido como o Consolador, né? E é o tema da nossa aula de hoje. Então, feita essa pequena introdução, vou fazer aqui uma leitura do nosso texto de referência. Salmo 139, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Amém. Então essa palavra aí nos mostra um pouco dessa face, dessa ação esquadrinhadora do Espírito Santo. Mas antes de adentrarmos especificamente no tema da nossa aula, eu acho importante nós pontuarmos aqui o que vem a ser essa ação esquadrinhadora. O verbo esquadrinhar. Qual o significado desse verbo? Então, peguei uma cola aqui no dicionário informal. Esquadrinhar significa sondar, verificar, escanear, observar minuciosamente. Então, quando nós falamos da ação esquadrinhadora do Espírito Santo, nós estamos nos referindo à capacidade que o Espírito Santo tem de sondar os corações, de examinar todas as coisas, de lançar luz sobre a escuridão. Então, essa é a definição da ação esquadrinhadora do Espírito Santo. Mas aí eu me pergunto, como o Espírito Santo faz isso? Como Deus faz isso? Como ele consegue esquadrinhar até o mais profundo do meu coração? Três palavras nos respondem essa pergunta: onipotência, onipresença e onisciência de Deus.
Quando nós mencionamos essas três palavras, o prefixo oni significa todo. Então, quando você diz que Deus ele é onipotente, significa que ele é todo-poderoso. Quando você diz que ele é onisciente, significa que ele tem todo o conhecimento, nada foge ao seu conhecimento. Quando você diz que ele é onipresente, significa que ele está presente em todos os lugares. Então, essas três características exclusivas de Deus é que lhe conferem a capacidade de sondar até o mais oculto, o mais profundo do nosso coração. Amém? Vou complementar a leitura aqui do Salmo de número 139 para ficar bem caracterizada aí essa questão da ação esquadrinhadora, da ação sondadora do Espírito Santo. Salmo 139, de 7 a 12, complementando. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesmíssima coisa. Amém? Diante disso, nós observamos que não há lugar no mundo na qual nós possamos nos esconder da presença do Senhor. Não há lugar no mundo, não há pessoa do mundo que não possa ser sondada, não possa ser esquadrinhada pela ação do Espírito Santo. Quando eu recebi esse tema para ministrar aula aqui no nosso curso, eu me lembrei de uma situação bastante comum na minha família. Meu pai e minha mãe, eles têm praticamente 40 anos de casados e eles têm uma afinidade muito grande. E eu me lembro que minha mãe, ela sempre fala isso com a gente. Ela diz que de vez em quando meu pai vai sair, tem que ir ao mercado, tem que ir na rua fazer alguma coisa. Ela chega ao meu pai e fala: Kleber, você tem como passar no mercado para mim? E meu pai diz: claro, posso passar, sem nenhum problema. E minha mãe me diz: olha, vai no mercado e traz uma coisa gostosa para mim. Aí meu pai vira para minha mãe e sem pergunta: tá, mas o que você quer que eu traga? E minha mãe responde: olha, não sei, mas traz uma coisa gostosa para mim. Qualquer coisa, mas traz uma coisa gostosa. Meu pai vai à rua, faz o que tem que fazer, depois passa no mercado e compra uma coisa gostosa para minha mãe. Normalmente é um sorvete de flocos, um bolo, uma goiabada, alguma coisa desse tipo. Então ele chega em casa, leva a coisa gostosa para minha mãe come e ela diz: olha, Kleber, quando eu pedi para você ir na rua comprar uma coisa gostosa para mim, eu não sabia o que eu queria comer. Mas agora que eu estou comendo isso que você trouxe, eu tenho certeza que era exatamente isso que eu queria comer. Quer dizer, ao longo de quase 40 anos de casamento, meu pai desenvolveu essa característica do Espírito Santo, de esquadrinhar o coração da minha mãe e praticamente descobrir o desejo dela sem que nem mesmo ela soubesse. Então, dei esse exemplo aí da minha família só para ilustrar um pouco essa questão da ação esquadrinhadora do Espírito Santo. É claro que meu pai não tem poder nenhum, é simplesmente uma questão de afinidade no casamento. Mas isso demonstra mais ou menos como age o Espírito Santo através da sua ação esquadrinhadora. Ele consegue tão profundo no nosso coração que muitas vezes ele descobre desejos, anseios, sentimentos que nós mesmos desconhecíamos. Dessa forma, o Espírito Santo ele esquadrinha o nosso coração. Amém? Glória a Jesus. Uma outra passagem bastante interessante, essa não é da minha família. Essa é lá do Antigo Testamento. Nos conta também um pouco dessa questão da ação esquadrinhadora do Espírito Santo e como nós não conseguimos fugir da ação de Deus na nossa vida, da visão de Deus na nossa vida. Se você puder acompanhar, a leitura está lá em 1 Reis, lá no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 19, versículos 13 e 14. Então, enquanto você procura na sua Bíblia aí, eu vou fazer aqui um pequeno resumo do que estava acontecendo naquela época.
Então, o protagonista dessa passagem de 1 Reis é o profeta Elias. O profeta Elias, ele habitava em Israel e nesse ponto da história, 1 Reis 19, o povo de Israel havia se corrompido. E mais do que se corrompido, o povo de Israel passou a perseguir todos aqueles profetas de Deus, todos os homens de Deus. Então, os profetas de Deus, eles eram perseguidos pelo povo corrompido de Israel e mortos a fio de espada. Todos os profetas foram mortos, com exceção do profeta Elias. Então, Elias, receoso, com medo de que a sua vida, a sua integridade física fosse colocada em perigo, ele resolve fugir. E o profeta Elias foge para o local que ele considera aí o mais seguro, o local que ele poderia ficar mais distante da perseguição do povo de Israel. E Elias se ampara numa caverna, escura, isolada, longe de todo mundo. Então, é nesse ponto que nós vamos retomar aqui, fazendo a leitura da palavra em 1 Reis, capítulo 19, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo-lhe, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Então essa voz era o Senhor, perguntando para Elias no meio da caverna, isolado, no meio do nada: que fazes aqui, Elias? Elias, de pronto, reconhecendo a voz do Senhor, ele responde. E ele disse, versículo 14: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para m'atirarem. Então, Elias, nesse ponto, ele resume basicamente a aflição do seu coração. O povo de Deus, como eu havia dito, se corrompeu, começou a perseguir todos os profetas de Deus, todos foram mortos a fio de espada, com exceção de Elias, que conseguiu fugir e ficar recluso, escondido, isolado nessa caverna. E embora Elias estivesse escondido de todo mundo, escondido dos olhos humanos, mesmo na caverna mais profunda, mais oculta, mais escura, a presença de Elias não foge do conhecimento do Senhor. E eu acho uma situação bastante emblemática essa questão da fuga de Elias para a caverna. Quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida, não todas as pessoas, mas algumas pessoas acabam se escondendo em cavernas. Elias aqui, ele se escondeu em uma caverna literal, a vida dele estava em risco, ele foi literalmente para uma caverna escura se ocultar da perseguição. Mas nós muitas vezes utilizamos de outro tipo de caverna, uma espécie de caverna da alma. Nós muitas vezes nos escondemos quando sentimos medo, quando somos agredidos, quando somos rejeitados, e nós nos escondemos dentro de nós mesmos. Nós acabamos nos isolando das pessoas, deixando de ir à igreja, deixando de participar de reuniões do trabalho, da faculdade, da escola. Nós adotamos uma postura mais introvertida, um excesso de timidez, temos aí um sentimento de rejeição muito aflorado. Tudo isso são formas de cavernas que nós adotamos para nos esconder de algum tipo de perseguição. Você percebe que quando Elias fugiu para a caverna, ele fez isso porque algo na vida dele estava muito errado, algo não estava bem. E quando nós nos utilizamos desse tipo de cavernas da alma para fugir de algum problema, para fugir de alguma realidade, isso demonstra que algo na nossa vida também não está muito bem. Essas cavernas, elas acabam nos afastando da presença do Senhor, essas cavernas acabam nos afastando da presença das pessoas queridas, porque nós, ao invés de tentarmos resolver o problema, nós tentamos nos afastar, nos isolar
de maneira que pensamos que por estarmos afastados, não estarmos enfrentando o problema simplesmente vai ser resolvido, o problema de alguma maneira ele vai desaparecer. Isso é um grande engano. Elias, mesmo estando dentro da caverna, se ele colocasse o pé para fora, ele teria que enfrentar algum tipo de problema. Então, o problema ele não foi resolvido porque Elias se escondeu na caverna. Da mesma maneira, se eu tenho algum problema no trabalho, se eu tenho algum problema familiar com a minha esposa, com meus filhos, o meu problema ele não vai ser resolvido se eu me esconder nessa caverna da alma. Se eu adotar uma postura com um sentimento de rejeição, com baixa autoestima, nada disso vai resolver o problema. Muito pelo contrário, um outro problema será criado muito provavelmente. Nesse ponto, o Senhor tem um diálogo muito direto com Elias. Logo no início do versículo 15, o Senhor diz para Elias: e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho. O que o Senhor está dizendo para Elias aqui? Elias, eu sei que você tem um problema, mas volta de onde você veio, sai dessa caverna. A solução do seu problema não vai ser encontrada a partir do momento que você se esconde do problema. O problema está lá fora. Você tem que enfrentar esse problema, ninguém vai enfrentar esse problema por você. Da mesma maneira, esse aviso, essa mensagem do Senhor vale para a gente também. Quando nós temos um problema e nos encolhemos dentro dessa caverna da alma, o problema continua lá fora. O problema no trabalho, o problema no relacionamento, o problema no casamento, ele continua existindo. O fato de eu estar na minha caverna, com a falsa sensação de segurança, da minha zona de conforto, não vai fazer com que o meu problema desapareça. Então é necessário que eu tome uma atitude, é necessário que eu enfrente o meu problema. Como diz o Senhor, vai e volta pelo teu caminho, saia dessa caverna, dê um passo de confiança. Se você parar para pensar, nós dissemos aqui no começo da nossa aula que o Senhor ele é onipotente, significa que ele é todo poderoso, não existe limite para o poder de Deus. Então, será que o Senhor ele não poderia simplesmente tirar Elias de dentro da caverna? Eu acredito que sim. O Senhor poderia fazer isso. O Senhor é todo poderoso, não existe limite para o seu poder. Mas a pergunta que fica é, por que o Senhor não fez isso? Se o Senhor queria que Elias saísse da caverna, por que o Senhor não tirou Elias da caverna? A resposta é muito simples. O Senhor ele não macula o livre-arbítrio. O Senhor não vai interferir na sua vontade. O Senhor permite que você tome a decisão. Então, para que Elias saísse da caverna e fosse cumprir a vontade de Deus, ele teria que dar o primeiro passo. Você percebe que a caverna em que Elias estava provavelmente seria uma caverna bastante escura, um local onde você não conseguia enxergar um palmo à sua frente. Então, para você sair da caverna, você tem que dar um passo no escuro. Um passo sem saber exatamente o que está à sua frente. Esse é um passo de fé. É um passo que você dá porque, embora você não enxergue o que está à sua frente, você confia em quem está te conduzindo. Da mesma maneira, nós temos que fazer quando enfrentamos aí essas cavernas da alma, como eu mencionei aqui. Nós devemos dar um passo de confiança em direção ao Senhor. Um passo de confiança em direção ao enfrentamento do problema. Como nós dissemos aqui um pouco anteriormente, o problema ele não vai ser resolvido sozinho. O problema ele vai continuar lá enquanto você não tiver coragem para enfrentá-lo. Mas você pode fazer isso com o Senhor ao seu lado. É nesse momento que ganha importância a presença do Espírito Santo na nossa vida, do Consolador, o nosso amigo. Esse conselheiro importante que temos na nossa vida, essa pessoa que sonda os nossos corações, muitas vezes nos conhece melhor até mesmo do que nós, ele está ao nosso lado para nos conduzir, para nos guiar, para nos acompanhar nesse primeiro passo para fora dessa caverna da alma, em direção à maravilhosa luz do Senhor. Então é necessário que nós
venhamos a dar esse passo de confiança, esse primeiro passo de fé para fora da caverna. Amém? Ao sondar o nosso coração, o Espírito Santo ele encontra diversos tipos de sentimentos: raiva, alegria, medo, tristeza e até alguns sentimentos que são de difícil identificação. E é com base nesses sentimentos encontrados dentro de nós que é estabelecido o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Acredito que por essa razão é que o nosso relacionamento com o Espírito Santo é algo tão particular, porque é baseado em um sentimento próprio, um sentimento que se encontra dentro de mim. O meu relacionamento com o Espírito Santo é diferente do relacionamento da minha esposa com o Espírito Santo, porque somos pessoas diferentes, carregamos dentro de nós sentimentos diferentes. E esses sentimentos é que estabelecem o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu tracei aqui alguns elementos que podem ser encontrados aí no nosso coração e que estabelecem aí o nosso relacionamento com o Espírito Santo a partir da ação esquadrinhadora do Espírito Santo. O primeiro elemento que eu quero destacar aí são os nossos planos. Então, quando o Espírito Santo ele esquadrinha o nosso coração e encontra algum plano, ele verifica se esses planos estão de acordo com a vontade do Senhor. E eu acredito que na maioria das vezes o Espírito Santo acaba se decepcionando, porque na maioria das vezes nós traçamos planos, metas, sem qualquer tipo de orientação do Espírito Santo, sem qualquer tipo de submissão à vontade de Deus. Fazemos isso por impulso, fazemos isso porque achamos que sabemos o que é melhor para nós e acabamos atropelando completamente a vontade de Deus. Então, eu acredito que as nossas escolhas, elas devam ser tomadas totalmente submetidas à vontade do Senhor. E como nós submetemos as nossas escolhas à vontade do Senhor? Antes de tomarmos a nossa decisão, devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, ajoelhar e submeter aquela escolha à vontade do Senhor. Verificar se aquela decisão é a decisão mais acertada, não aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor. Para não ficar somente nas minhas palavras, vou ler aqui uma passagem do livro de Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então devemos submeter a nossa vontade, nossos planos, à vontade do Senhor. Amém? Um outro tipo de sentimento encontrado no nosso coração, a partir do momento que ele é sondado pelo Espírito Santo, são os nossos medos. Então, sempre que temos que tomar alguma atitude, é normal que nós venhamos a sentir algum tipo de medo, é normal que venhamos a ficar receosos, porque não sabemos a consequência exata daquela atitude que tomamos. Isso pode gerar algum tipo de medo, algum tipo de receio, e eu acredito que isso seja natural. É normal você estar receoso se você não sabe a consequência exata daquela sua ação. Você não sabe como um terceiro irá receber aquela sua atitude. Então é normal nós sentirmos medo, é normal nós estarmos receosos. O que não é normal é deixar que esse medo, esse sentimento de medo, ele venha nos paralisar. Então, veja bem que sentir medo é natural, mas ser paralisado por ele é uma escolha. Essa escolha é que o Espírito Santo nos ajuda. É nesse momento que ganha relevância a presença do Senhor na nossa vida. Então, eu não quero dizer com isso que a partir do momento que você estabelece um relacionamento forte com o Espírito Santo, que você vai saber exatamente quais serão as consequências das suas ações. Isso não existe. Quando você tem um relacionamento firme com o Espírito Santo, você toma uma decisão e continua sem saber qual vai ser o resultado dessa decisão.
A diferença é que quando você toma uma decisão pautada pelo Espírito Santo, embora você não saiba o resultado, a consequência exata daquela decisão, nós temos a certeza que estamos caminhando ao lado do Criador do céu e da terra, do Deus onipotente que sonda o nosso coração, que sonda os nossos sentimentos. E através dessa confiança, essa confiança que nós temos não em nós, não em nossas decisões, da confiança que nós temos no Senhor, que sonda os corações, é que temos condições de enfrentar o medo e superá-lo. Eu acredito que foi com essa verdade em mente que Davi escreveu Salmo de número 23, talvez o salmo mais conhecido de todos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do meu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Um último ponto que eu gostaria de destacar, que o Espírito Santo encontra no nosso coração, ao realizar aí a sua ação esquadrinhadora, é um sentimento de tristeza. A tristeza também é um sentimento normal, natural. Todo mundo em algum momento vai sentir tristeza, todo mundo em algum momento vai ter que lidar com a tristeza, seja pela perda de um ente querido, seja pelo acometimento de alguma enfermidade, perda de um emprego, o coronavírus que está nos assolando aí nesse momento. Então a tristeza em algum momento ela vai fazer parte da nossa vida. Mas mesmo fazendo parte da nossa vida, a tristeza ela passa. Então é importante termos em mente que para tudo na nossa vida tem um tempo, né? Então, bem dizia aí Salomão, né, lá no seu livro de Eclesiastes, que existe um tempo para tudo na vida. Há tempo de sorrir e também há tempo de chorar. Então, é importante que nós tenhamos em mente que iremos passar por dificuldades, na vida teremos aflições, mas essas aflições hão de passar. Não podemos ter comprometimento com a tristeza. Temos que entender que a tristeza faz parte da nossa vida, é um sentimento normal, natural, uma realidade que todos nós em algum momento teremos enfrentar, mas não devemos ter compromisso com a tristeza, devemos ter compromisso com o Senhor. Eu tomo aqui posse aqui da mensagem descrita no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, em que o Senhor Jesus, Ele mesmo, nos mostra um pouco aí da sua palavra, do seu pensamento a respeito dos momentos de tristeza. Evangelho de João 16, 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então temos que ter confiança no Senhor. O momento de tristeza, ele acontece, ele ocorrerá na nossa vida, mas ele vai passar. Como tudo na nossa vida, o momento de tristeza vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. É nessa verdade que temos que crer. É nessa verdade que temos que nos assegurar. Amém? Eu gosto sempre de, no final das nossas aulas, deixar algum tipo de dica, Na verdade, eu acho sempre bastante interessante que a nossa aula ela não fique limitada apenas às 4 paredes da sala de aula, ou não fique limitada aí ao tempo do vídeo que você está assistindo nesse momento. Então eu gostaria de deixar aqui para você uma dica que possa edificar a sua vida, para que possa fazer com que o assunto da nossa aula, o tema da nossa aula, possa extrapolar esses 20 ou 30 minutos do vídeo que você está assistindo. Então gostaria de deixar aí para os irmãos, como dica cultural, um livro muito bom do pastor Benny Hinn, pastor canadense Benny Hinn.
e tem tudo a ver com o tema que estamos estudando aqui. Então é o livro Bom Dia Espírito Santo. Esse livro, sempre que você faz alguma busca na internet, sempre que você procura o assunto Espírito Santo, esse livro ele é tido como uma espécie de referência. Eu ainda não terminei de ler esse livro, estou lendo esse livro no momento, estou gostando bastante das experiências pessoais do pastor Benihim com o Espírito Santo, né? Mas aí fica aí a nossa dica cultural para você. Se você puder ler esse livro aí, eu acredito que ele vai edificar a sua vida. Então, nossa dica cultural é o livro Bom Dia Espírito Santo, do pastor Benihim. Amém? Eu quero agradecer aí a companhia de você nesses momentos em que pudemos partilhar um pouco mais da palavra do Senhor, conhecer um pouco mais a respeito do Espírito Santo. Peço aí que vocês me desculpem eventual gafe que eu tenha cometido. Isso ocorre de maneira involuntária, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu agradeço a companhia, agradeço a paciência de todos e vamos terminar a nossa explanação fazendo uma oração. Amém? Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor conduziu essa aula até aqui, o Senhor nos direcionou, o Senhor falou aos nossos corações. Peço, Pai querido, encarecidamente que o Teu Santo Espírito continue falando aos corações daqueles a quem essa mensagem possa chegar. Que o Senhor, Pai amado, permita que minhas limitações não venham atrapalhar o Teu agir. Permita, Pai querido, que cada pessoa que ouvir a Tua mensagem se sinta impactada pela Tua palavra, se sinta cada vez mais atraída à presença do Teu Santo Espírito. Cuida de nós, não afasta de nós o Teu Espírito, se conosco, Pai querido, fale mais ao nosso coração. É a mensagem que nós falamos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula.